Você já parou para pensar que algo tão simples quanto reaquecer a sua refeição de ontem pode estar escondendo um perigo invisível para a sua saúde a longo prazo? Quantas vezes a gente faz aquela panelada de arroz no domingo? Ou uma boa porção de frango? E depois guarda para ir comendo durante a semana. Parece prático, econômico e nos dá uma sensação de segurança alimentar. Não é. Mas e se eu te disser que, sem saber, podemos estar transformando essas refeições nutritivas em um risco silencioso para problemas sérios como o câncer ou até a perda de memória? A temida demência. Essa é uma verdade desconfortável que muitos de nós ignoramos. E não se trata de jogar comida fora. Na verdade, o que queremos é entender como o reaquecimento de certos alimentos, se não for feito da maneira correta, pode criar substâncias nocivas ou multiplicar bactérias perigosas. Não é uma questão de alarme desnecessário, mas sim de conhecimento e cuidado. Afinal, a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, e cada escolha que fazemos, por menor que pareça, se soma ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e revelar os 5 alimentos comuns que, quando reaquecidos de forma inadequada, podem aumentar o seu risco de desenvolver essas doenças tão temidas. Fique comigo até o final, pois o último alimento da nossa lista vai te surpreender. E as dicas que vou compartilhar podem mudar a forma como você enxerga as sobras da sua cozinha para sempre, garantindo mais segurança e tranquilidade para você e para a sua família. Vamos começar nossa jornada por essa descoberta importante, pensando no alimento mais básico e presente em quase todas as mesas brasileiras, o arroz. O arroz cozido é um queridinho, seja soltinho, no risoto, ou mesmo para acompanhar um bom feijão. Preparamos uma porção maior para durar alguns dias, o que é prático e evita o desperdício. Mas é exatamente nesse momento que um perigo silencioso pode surgir. Existe uma bactéria, chamada Bacillus cereus, cujos esporos podem sobreviver ao processo de cozimento do arroz. O problema começa quando o arroz cozido é deixado em temperatura ambiente por muito tempo. Aquela panela de arroz que ficou em cima do fogão esfriando por horas antes de ir para a geladeira é um cenário perfeito para essa bactéria. Ela não só sobrevive, como começa a se multiplicar e, o que é pior, produz toxinas. Essas toxinas são as verdadeiras vilãs aqui, porque o simples reaquecimento do arroz, mesmo que você o esquente bem, não consegue destruir essas toxinas. Ou seja, mesmo que o arroz pareça fresco e cheire bem depois de reaquecido, as toxinas já podem estar lá, prontas para causar mal-estar, como vômitos e diarreia. E, em casos mais graves, com o consumo frequente, podem trazer outros problemas de saúde a longo prazo. Então, qual é o segredo para o arroz? É tudo sobre o resfriamento rápido e o armazenamento correto. Se você cozinhou arroz e sobrou, o ideal é colocá-lo em recipientes rasos ou dividi-lo em porções menores. Isso ajuda a esfriar rapidamente. Você deve colocá-lo na geladeira em, no máximo, 1 hora após o cozimento. Quanto mais rápido ele esfriar e for refrigerado, menos tempo as bactérias terão para se multiplicar e produzir toxinas. E quando for reaquecer, faça isso até que ele esteja bem quente, fumegante, e consuma-o no máximo em 1 dia após o cozimento e reaquecimento. Evite reaquecer mais de uma vez. Pequenas mudanças como essa fazem toda a diferença para a sua segurança alimentar e para proteger o seu corpo. Agora, vamos falar de um outro alimento super versátil e que muitas vezes também acaba sendo reaquecido, a batata.
Quem não gosta de uma boa batata assada? Um purê cremoso ou batatas cozidas para a salada, assim como o arroz. A batata, especialmente a assada no forno com casca ou embrulhada em papel alumínio, pode se tornar um ambiente propício para uma bactéria muito perigosa, a Clostridium botulinum. Essa bactéria é conhecida por causar o botulismo, uma doença rara, mas extremamente grave, que afeta o sistema nervoso. A batata, quando cozida e depois deixada em temperatura ambiente, especialmente se estiver envolvida em papel alumínio, cria um ambiente sem oxigênio, ou seja, anaeróbico. É exatamente isso que a Clostridium botulinum ama para se desenvolver e produzir uma toxina poderosíssima, a toxina botulínica. E adivinhe, reaquecer a batata não destrói essa toxina. Se ela já foi produzida, ela continua lá. A dor aqui é pensar que um alimento tão inocente e nutritivo pode se transformar em algo tão perigoso. Pense naqueles dias em que você faz uma grande quantidade de batatas para um almoço em família e guarda as sobras no papel alumínio para o dia seguinte. Ou aquele purê que ficou na bancada por um tempo antes de ir para a geladeira. A solução, mais uma vez, está no resfriamento e armazenamento corretos. Assim que as batatas estiverem cozidas, retire-as do papel alumínio, se for o caso, e deixe-as esfriar rapidamente. Você pode até espalhá-las em um prato raso para acelerar o processo. Depois de esfriar, guarde na geladeira em um recipiente aberto ou semi-aberto, para permitir a circulação de ar, e consuma em no máximo 2 dias, quando for reaquecer. Certifique-se de que a batata esteja completamente quente, não apenas morna. E mais uma vez, evite reaquecer mais de uma vez. Cuidar desses detalhes nos protege de riscos invisíveis. Agora que falamos do arroz e da batata, que são tão presentes no nosso dia a dia, vamos avançar para o próximo alimento que talvez você nunca tenha pensado que poderia ser um problema, e que é campeão de sobras nas geladeiras brasileiras. Seguindo a nossa conversa, chegamos ao terceiro alimento da nossa lista, um dos mais populares e que frequentemente sobra das refeições, o frango e outras aves. Quem não ama um frango assado, grelhado ou cozido, e acaba preparando em maior quantidade para ter no dia seguinte? É prático, versátil e um ótimo complemento para qualquer refeição. No entanto, o frango, assim como outras carnes de aves, é rico em proteínas, e é justamente por essa riqueza proteica que ele se torna um alimento mais suscetível à proliferação de bactérias, como a Salmonella e a Campylobacter. Se não for manuseado corretamente após o cozimento, a dolorosa realidade é que muitas vezes reaquecemos o frango de forma inadequada. A gente coloca um pedaço no micro-ondas, aperta um botão e espera que ele fique morninho. Mas o problema não é apenas o frango ficar morno, e sim se ele atingiu uma temperatura interna que seja realmente segura para eliminar todas as bactérias que possam ter se desenvolvido durante o período em que ele ficou em temperatura ambiente ou mesmo na geladeira. Se o frango não for resfriado rapidamente após o preparo e depois reaquecido de forma insuficiente, essas bactérias podem se multiplicar e causar intoxicação alimentar, com sintomas desagradáveis como dor de estômago, diarreia e vômito. E para nós, que estamos numa fase da vida em que o corpo é um pouco mais sensível e a recuperação pode ser mais demorada. Esses episódios de intoxicação podem ser bem debilitantes. Além disso, alguns estudos indicam que reaquecer o frango repetidamente ou de forma muito intensa
pode alterar a estrutura das suas proteínas, tornando-o mais difícil de digerir, em alguns casos, contribuindo para a formação de compostos indesejados. Então, qual é o caminho seguro? O primeiro passo é, mais uma vez, o resfriamento rápido. Se sobrou frango cozido, desfie-o ou corte-o em pedaços menores e coloque-o em um recipiente raso na geladeira em até 1 hora após o cozimento. Isso ajuda a esfriar de forma mais eficiente e evita que as bactérias se multipliquem quando for reaquecer. O ideal é que ele atinja uma temperatura interna de pelo menos 74 graus Celsius, no micro-ondas. Isso significa que ele deve estar fumegante. E se estiver em pedaços maiores, é bom virar e mexer para garantir que todas as partes esquentem por igual. No forno ou fogão, certifique-se de que ele esteja borbulhando e bem quente em todas as partes. E aqui vai uma dica crucial. Evite reaquecer o frango mais de uma vez, se você já o aqueceu e sobrou de novo. É melhor descartar do que arriscar. A saúde vem em primeiro lugar, sempre. Agora que falamos do frango, vamos para o quarto alimento. Um que é sinônimo de saúde, mas que esconde um segredo quando o assunto é reaquecimento: o espinafre e outras folhas verdes. O espinafre, a couve, a acelga, a beterraba e outros vegetais folhosos são ricos em nitratos, que são compostos naturais e, por si só, não são prejudiciais. Eles são parte de uma alimentação saudável. O problema surge quando esses vegetais são cozidos e depois resfriados lentamente ou reaquecidos. Nesse processo, os nitratos podem se converter em nitritos, e os nitritos, especialmente em nosso organismo, podem reagir com outras substâncias e formar algo chamado nitrosaminas. As nitrosaminas são compostos que, em grandes quantidades e com exposição contínua, são consideradas potencialmente cancerígenas. A dor de saber disso é que o espinafre, que sempre associamos a algo super saudável, pode ter seu lado negativo quando não é manuseado corretamente após o cozimento. Pense naquele refogado de espinafre delicioso que você faz para a semana inteira. Ou aquela sopa de legumes com couve que sobrou e você resolve aquecer no dia seguinte. Se esses vegetais ficarem muito tempo em temperatura ambiente depois de cozidos, ou se forem reaquecidos várias vezes, o risco de formação de nitritos e nitrosaminas aumenta. Então, a melhor prática aqui é se você vai cozinhar espinafre ou outras folhas verdes. Prepare apenas a quantidade que você e sua família vão consumir em uma única refeição. A melhor forma de aproveitar esses nutrientes e evitar qualquer risco é comê-los frescos, logo após o preparo. Se, por algum motivo, sobrar uma pequena porção e você realmente precisar reaquecer, faça-o apenas uma vez e de forma muito rápida, garantindo que o prato atinja uma alta temperatura imediatamente. Mas, para ser sincero, a recomendação mais segura é evitar reaquecer esses vegetais folhosos por completo. Eles são melhores quando consumidos na hora. Parece um pequeno detalhe, mas é um cuidado essencial para evitar o acúmulo dessas substâncias potencialmente nocivas em nosso corpo ao longo dos anos. E agora, prepare-se, porque o quinto e último alimento da nossa lista é um que vai te surpreender, pois é geralmente visto como um ingrediente sofisticado e inofensivo. Chegamos ao quinto e último alimento da nossa lista, e este, em particular, pode pegar muitos de surpresa, pois é frequentemente associado a pratos gourmet e uma alimentação saudável, os cogumelos, seja shiitake, champignon, portobello ou qualquer outra variedade. Os cogumelos são deliciosos, versáteis e cheios de nutrientes,
Eles são uma excelente fonte de vitaminas, minerais e fibras. No entanto, quando se trata de reaquecê-los, é preciso ter um cuidado especial. A verdade é que os cogumelos têm uma composição proteica bastante delicada, quando eles são cozidos e depois resfriados e reaquecidos. Essas proteínas podem se degradar de uma forma que pode causar problemas digestivos. Isso significa que, ao invés de desfrutar de um prato saboroso e nutritivo, você pode acabar com indigestão, dores de estômago, gases ou até mesmo náuseas. A dor aqui é a frustração de ter uma refeição que parecia perfeita e saudável se transformar em um desconforto. Quantas vezes preparamos aquele risoto de cogumelos maravilhoso ou um molho cremoso para acompanhar uma massa, e pensamos em guardar as sobras para o almoço do dia seguinte? É uma tentação, claro, mas pode não valer a pena para o seu bem-estar digestivo. Além dos problemas digestivos imediatos, alguns especialistas em segurança alimentar alertam que a degradação dessas proteínas e a forma como os cogumelos reagem ao calor repetido podem, em casos mais raros ou com o consumo frequente, levar a uma sobrecarga de certos compostos que não são ideais para o nosso corpo. Embora o risco de algo grave como câncer ou demência seja menos direto e menos estudado para os cogumelos em comparação com os outros alimentos que mencionamos, o desconforto digestivo é quase certo. E a nossa saúde digestiva está intrinsecamente ligada à nossa saúde geral e ao bem-estar do nosso cérebro. Um intestino saudável é fundamental para um corpo e uma mente saudáveis, especialmente à medida que envelhecemos. Então, qual é a melhor abordagem para os cogumelos? A regra de ouro é consuma-os frescos, logo após o preparo. Se você fizer um prato com cogumelos, tente preparar a quantidade exata para aquela refeição. Se, por acaso, sobrar uma pequena porção, a melhor opção é consumi-la fria, como parte de uma salada. Por exemplo, sim, você ouviu certo, os cogumelos cozidos podem ser consumidos frios com segurança, desde que tenham sido refrigerados rapidamente após o cozimento. Mas evite reaquecê-los, se eles já mudaram de cor, têm um cheiro estranho ou uma textura diferente. Descarte-os sem hesitação. Não vale a pena arriscar a sua saúde por um restinho de comida. Esse cuidado com os cogumelos é um exemplo perfeito de como pequenas mudanças na forma como lidamos com os alimentos podem ter um grande impacto na nossa qualidade de vida. Pode parecer muita informação de uma vez, mas cada uma dessas dicas é um passo a mais para uma vida mais longa e saudável. Lembre-se, o objetivo aqui não é criar paranoia na sua cozinha, mas sim empoderar você com conhecimento e escolhas mais conscientes. Pense em como você já se cuida de tantas formas na alimentação fresca, nos exercícios, na convivência com as pessoas que ama. Isso é mais um degrau nessa escada do bem-estar. Recapitulando rapidamente, falamos do arroz, que precisa ser resfriado rapidamente para evitar a proliferação de uma bactéria que produz toxinas resistentes ao calor. Depois, a batata, especialmente a assada, que pode criar um ambiente propício para uma bactéria causadora de uma toxina gravíssima se não for resfriada e armazenada corretamente. Em seguida, o frango, que deve ser reaquecido até estar bem quente em todas as partes e, idealmente, apenas uma vez, para evitar o risco de contaminação bacteriana. Vimos o espinafre e as folhas verdes, que, devido aos nitratos, são melhores consumidos frescos e devem ser reaquecidos com extrema cautela, ou, de preferência, não reaquecidos, para evitar a formação de compostos potencialmente nocivos.
E, por fim, o surpreendente cogumelo, que, por sua delicada composição proteica, é melhor consumido na hora ou frio. Para evitar problemas digestivos, não se sinta sobrecarregado por essas informações. Pelo contrário, sinta-se fortalecido. Cada uma dessas dicas é um convite para você olhar para a sua rotina na cozinha com mais carinho e atenção. Pequenas mudanças podem trazer grandes resultados para a sua saúde e bem-estar. Não se trata de abandonar completamente as sobras, mas de saber como manuseá-las de forma inteligente e segura. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E cuidar do que você come é uma das maiores expressões de amor próprio. Eu adoraria saber a sua opinião. Você já conhecia esses riscos? Tem alguma dica de como você lida com as sobras na sua casa? Ou talvez uma receita deliciosa que usa as sobras de forma segura? Compartilhe nos comentários abaixo. A sua experiência e os seus conhecimentos podem ajudar muitas outras pessoas da nossa comunidade a viverem melhor e com mais saúde. Se este vídeo te trouxe informações valiosas e te ajudou a enxergar a sua cozinha com outros olhos, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a levar essas mensagens importantes para mais pessoas da nossa idade que precisam delas. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar, longevidade e como viver plenamente em todas as fases da vida. Lembre-se cada escolha que fazemos na cozinha, cada cuidado com o que comemos. É um investimento na nossa vitalidade, na nossa clareza mental e na nossa alegria de viver. Você merece viver cada dia com energia, com a mente clara e com a satisfação de saber que está fazendo o melhor por si mesmo. Continue buscando conhecimento. Continue se cuidando e continue inspirando aqueles ao seu redor. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Até a próxima.